Eu imagino que se você vem muito aqui no XNow, talvez já tenha passado na sua cabeça a ideia de ser um designer ou uma designer. Talvez você até já seja designer de alguma coisa, talvez você seja só uma pessoa interessada, talvez você seja super jovem, acabou de sair da escola e está pensando o que você vai fazer da sua vida. Então, oi, eu sou o Daniel, aqui é o XNow, é um canal onde eu falo a respeito de design, de experiência do usuário e de outras coisas que acontecem em volta. Na maior parte do tempo, os vídeos que eu gravo aqui no XNow são vídeos feitos ao vivo. Então eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de responder as dúvidas, eu gosto de ficar batendo papo, às vezes isso dura 2 horas, às vezes dura um tempão. Mas dessa vez eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente e gravar um conteúdo para ficar um pouco mais compacto e poder ajudar vocês de uma maneira um pouquinho mais pontual. Tem várias maneiras e vários caminhos para você ser designer. Talvez você tenha nascido com o dom. Talvez você tenha caído um raio de criatividade em você, talvez você tenha ganho um curso quando era criança e você virou designer. Provavelmente o caminho mais natural é que você estudou um monte, ralou seu bumbumzinho no asfalto para virar designer. Então, para a gente trabalhar com design num mundo complicado, igual o de hoje, a gente tem alguns caminhos a percorrer. O mais provável é um caminho onde você faça algum tipo de curso. Então, o mais provável é que você faça um curso. Então, pode ser um curso curto, para você ter uma ideia do que é trabalhar com design. Pode ser que seja um curso mais longo, uma faculdade, um bacharel. Pode ser que você fique estudando a vida inteira, e o segredo é que essa é a verdade. E pode ser que você realmente leia um monte de livros, faça um monte de cursos online, nunca participe de nenhuma aula presencial, leia artigos, e com isso você construa um repertório de conhecimento a respeito do design. É engano pensar que o design vai ser resolvido, né? A sua profissão como designer vai ser resolvido só com teoria, porque o design é uma teoria de prática também. Uma teoria de prática. É uma disciplina de teoria e prática. Então você vai precisar praticar as coisas que você estuda. Eu tenho até um vídeo no canal dizendo que design é fazer. Então você vai precisar fazer também alguma coisa para você tomar as pancadas da vida. As pancadas dos clientes, as pancadas das pesquisas, as pancadas das startups que quebram. Você vai ter que tomar um monte de pancada para aprender a lidar realmente com esse mundo de resolução de problemas que a gente fala que é o design. Provavelmente, se você está aqui, você já deve ter passado num desses caminhos por um site conhecido no mundo inteiro chamado UX Collective. UX Collective. O UX Collective é um site que já teve outro nome, já foi Arquitetura de Informação, até ele se tornar o coletivo de UX, o UX Collective. Ele é organizado por 2 editores super punk, talvez tenham mais, e me desculpa se eu pular alguém, que é o Fabrício Teixeira e o Caio Braga. Eles são pessoas maravilhosas que contribuem para o universo do design faz muitos anos, colocando, editando, dando voz para um monte de gente que quer falar a respeito dessa profissão que é tão importante para o mundo, que é o design. E eles fizeram uma coisa muito, muito legal e criaram um artigo que são, tipo, uma coletânea de artigos, um guia para você saber o que você tem que estudar para ser um designer. Conversei durante horas com o Fabrício no final de semana sobre o artigo, sobre o que motivou ele a escrever o artigo, e eu fiz o compromisso com ele de que eu ia tentar ajudar a trazer para a realidade do Brasil esse artigo, que está, além de escrito em inglês, trazendo muitas coisas que talvez sejam de uma realidade norte-americana, talvez europeia, mas uma realidade que talvez não seja especificamente a nossa. Então eu prometi para ele, estou prometendo para vocês, estou prometendo para você, que eu vou falar a respeito desses artigos dividido numa série de vídeos, porque tem muito conteúdo. No vídeo de hoje eu vou dar uma visão geral do que é esse compêndio de conteúdo, esse guia de conteúdo, dar também algumas visões minhas em cima daquilo ali e espero que seja útil para vocês. Então, se você está aqui, aliás, e você ainda não se inscreveu no XNow, essa é uma boa hora, porque eu não vou fazer um vídeo só desse assunto, eu vou fazer vários, e eu acho que seria legal você receber aquela notificaçãozinha marota quando tiver um vídeo novo. Aliás, aproveitando e aquele momento, por favor, dê um like nesse vídeo e compartilhe com alguém que quer começar a trabalhar com design. Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês entenderem do que se trata esse conteúdo, o que é esse assunto. Então, se vocês entrarem no endereço start.uxdesign.cc, eu vou deixar, obviamente, o link na descrição, vocês vão encontrar essa página aqui linda. Deixa eu só
me centralizar aqui um pouco. Opa, pronto. Peraí, gente. É mania de designer de alinhamento. Pronto. Vocês vão encontrar essa página linda, que tem esse desenho que parece uma carta de baralho maravilhosa do unicórnio. E ele diz, brincando assim, que esse é o guia final de todos os segredos que você precisa para saber, para se transformar num fabuloso designer unicórnio. Um unicórnio do design, um designer unicórnio, e conforme você vai rodando a página, ele vai subtraindo as coisas e é muito legal. Então isso é um guia ao design, um guia para vocês saberem um pouco mais sobre o design. Ele fala basicamente que não tem uma fórmula mágica para você entrar no design, que isso daqui é apenas um guia, um ponto de começo, né, um starting point, um ponto de início para você começar talvez uma migração de carreira, talvez o começo de uma nova carreira, talvez para entender um pouco a respeito dos seus colegas de profissão. Se você trabalha numa empresa de TI, deve ter um monte de designer lá, então é muito legal. As ilustrações maravilhosas são da Michela Pique, eu achei linda, 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 as cores estão lindas, e basicamente ele é dividido em vários pequenos guias com certos aspectos do design. Então ele não é uma coisa só, é um trabalho grande, é um estudo isso daqui, tá, gente? Isso daqui, assim, isso tá muito caprichado. Vocês não têm ideia de como isso tá caprichado. Eu tô nesse mundo de procurar conteúdo para vocês, de criar conteúdo faz anos, e esse conteúdo realmente é um dos conteúdos mais ricos que tem no mundo a respeito desse processo de migração. Ele vale mais do que muito curso que vocês podem fazer por aí, ele vai dar vários caminhos para vocês seguirem, e vale mais realmente do que muito curso. Inclusive, assim, um passarinho me contou que às vezes a gente vai lá e paga uma fortuna por um curso e vem só um PDF cheio de link. Então, aqui a gente tem conteúdo real e grátis. Então, isso é uma classe, né, uma aula grátis para ajudar você nos primeiros passos para trabalhar com produtos digitais, ser um designer de produtos digitais. Grátis, grátis. Principalmente é grátis. Com todo o conteúdo que tem disponível por aí, mais um monte que tem na nossa própria disciplina, a gente acredita que você pode aprender o básico da nossa profissão antes de investir uma cacetada de dinheiro num curso. Então, basicamente é isso. Ao invés de você gastar uma cacetada de dinheiro num curso no começo da sua carreira, vou gastar 5 mil, 2 mil, 1.000, 200 reais, eu não sei quanto é uma cacetada de dinheiro para você, por que não ler e buscar conteúdo que está grátis na internet? Então, é basicamente a respeito disso. Isso não é um bootcamp. Para quem não sabe o que é um bootcamp, bootcamp é uma imersão em cima de um tema. Normalmente a gente tem vários bootcamps no Brasil sendo vendido por várias empresas. Algumas dessas empresas trabalhavam puramente com cursos que eram presenciais, que agora, que a gente está num momento de quarentena, de pandemia, a gente está trocando, né? Essas empresas estão trocando esse conteúdo por conteúdos que são conteúdos online. Então o bootcamp é uma imersão rápida. Esse guia não é um bootcamp. Certo? Não vai ter um emprego esperando você no final desse guia. Então isso é uma brincadeira, porque às vezes a gente fala, no final de um bootcamp, será que vai ter um emprego para você? Aí, minha opinião a respeito disso é que o universo de design é um universo muito grande. Então talvez realmente tenha um emprego para você ali. Talvez não seja um emprego no Google, talvez não seja um emprego numa empresa super ultra famosa e enorme, que tem um processo seletivo complicadíssimo, mas talvez seja uma forma de você ter um emprego com alguma outra coisa. Então esse conteúdo aqui não é um bootcamp, não é um desses livros grátis. A brincadeira do livro grátis é porque a gente sabe que tem muito livro grátis. Me dê o seu e-mail, me dê o seu e-mail, o seu melhor e-mail, que eu não vou ficar te mandando um monte de spam e na verdade alguém quer seu nome para vender alguma coisa. Então isso não é um desses conteúdos grátis e não é um tutorial de 5 passos. Isso não é um tutorial como criar uma persona em 5 passos. Então esse conteúdo que está aqui é um conteúdo guia, é tipo o guia do mochileiro das galáxias para você ser um designer. Então é maravilhoso, 42 é o segredo de tudo. Então se alguém perguntar qual é o segredo da vida, do universo e tudo mais, 42. Como que isso está estruturado? Então, ó, ele está estruturado de uma maneira não complicada, tentando tirar um pouco dos jargões de lado e que você vai ler no seu ritmo, ou seja, do jeito que você se sentir melhor para ler. Tem bastante conteúdo, vai demorar para ler isso tudo, tá? Então olha, tem coisa pra caramba. Você vai pegar aí e ficar daqui até o final do ano lendo coisa, mas vai ser muito rico e você vai ter muito conteúdo, assim, tipo, de primeira a respeito de design. Então, ele está dividido em algumas lições. Essas lições têm assuntos específicos, daqui a pouco a gente vai chegar no índice. Então, basicamente, tem uma lição com uma introdução de um tópico, e dentro dessa lição
vai ter uma lista de coisas para você ler, outros artigos para você ler. Os artigos estão todos em inglês. Esse compêndio é um compêndio de artigos gringos em inglês sobre design. Eu vou tentar, assim, na medida do possível, dar uma visão geral de algum desses artigos ou tentar ver se tem alguma equivalência disso em português. Algumas coisas não tem, algumas coisas estão ali no Medium, talvez você consiga usar um Google Translator para traduzir parte daquilo. Alguns livros, quando algum desses livros existir em português, eu vou comentar, ó, esse livro existe em português. A gente não tem uma literatura muito grande em português de design, principalmente de design de experiência. Então a gente tem muito pouca coisa de design de produto digital, infelizmente. Isso deve mudar conforme vai aumentando, né, a nossa quantidade de profissionais aqui no Brasil, deve mudar isso. Principalmente porque para a academia é interessante ter esse conteúdo também em português. Vai ter uma lista de coisas que você pode assistir para te inspirar, algumas coisas para você refletir a respeito daquele capítulo, daquela aula, e algum exercício prático que você pode fazer para aplicar aquele conceito. De novo, não é 1, 2, 3 eu tenho um portfólio, 1, 2, 3 eu tenho uma vaga. Não é isso, não é essa a ideia. Então, como que eles dividiram, o que está incluído? O primeiro capítulo é por que design e por que agora, uma visão geral da indústria do design, o design com D maiúsculo, qual a nossa proposta, o nosso propósito e a comunidade, a arquitetura de informação, conversando com usuários, equilibrando forma e função, o trabalho de um designer e o que tem pela frente quando você for um designer. Então, gente, desculpa assim, eu estou fazendo a tradução em tempo real, só que eu estou com o SAP ligado, então eu estou fazendo a tradução em tempo real aqui. Aqui tem uma lista de agradecimentos, gostaríamos de agradecer a essa galera que está democratizando o conteúdo do design, e é uma lista de pessoas que trabalham com isso no mundo, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Algumas pessoas aqui eu conheço, assim, algumas pessoas eu já li artigos ou livros, algumas pessoas eu não conheço, eu tenho certeza que eu vou querer correr atrás de saber o que é. Então algumas pessoas eu já vi, um podcast, por exemplo, a Paula Scher, eu ouvi um podcast dela hoje. Então assim, a gente tem um monte de conteúdo aqui muito legal. Tá vendo? Tem vários nomes muito lindos aqui. A curadoria desse conteúdo, para quem não sabe, a curadoria é você selecionar um conteúdo e colocar de uma maneira que faça sentido para os outros. Isso é um trabalhão, viu? Não parece, mas é um trabalhão. Essa curadoria foi feita pelo Caio Braga e pelo Fabrício Teixeira. Um beijo para você, Caio, um beijo para você, Fabrício. Amei ficar batendo papo com você durante mais de 1 hora no final de semana. Você é uma pessoa de uma generosidade ridícula, então obrigado mesmo por você ter feito isso. Foi editado pela Diana Horton e com um agradecimento especial a Michela Pique, que fez as ilustrações. Foi construído para o X Collective. Então é grátis, está lá no X Collective, eles não vão cobrar por isso, está tudo lá. Então, isso aqui tem a intenção de ser um guia, e se você tiver algum pensamento, sugestão ou ideia, mande um e-mail para hello@uxdesign.cc. Eu tenho certeza que eventualmente isso aqui vai ser traduzido para português, tá? Então, mas só que como isso é muito grande, isso aqui é um trabalho de meses, eu sei que também é difícil traduzir para o português. Porque não é só um Google Translator aqui, a gente tem que contextualizar e trazer isso também para a nossa realidade, para a nossa região, para o jeito que as coisas funcionam no Brasil. Então, beleza? Eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo de agora, eu vou falar do item 1, e depois eu vou gravar um do item 2, e depois do item 3, e por aí vai. Então, hoje, era essa visão geral, e agora eu vou falar aqui desse item 1, por que o design? E por que agora? Então, eu vou clicar nesse botão aqui, não vou, ó, tá vendo que eu tô clicando aqui e não tá indo, olha que beleza. Olha que beleza, gente, eu achava que isso aqui era um link, e não era um link. Mas eu vou continuar, é porque o link tá aqui no Start, começa agora. Mas olha, eu fui seco achando que isso aqui era link, viu, gente? O Caio, Fabrício, jurava que isso aqui era um link. Beijo pra vocês. Então eu li tudo isso daqui e vou dar um Start. Então agora é o momento e começou a nossa jornada para o mundo maravilhoso do design. Entramos na parte aqui, por que design? Por que agora? Por que design? Por que agora? O design está em volta da gente. Desde as nossas cadeiras, desde a nossa casa, do jeito que a gente lê as notícias, das telas que a gente vê no nosso celular. Mas será que é para você o design? Então assim, o design está presente em tudo, gente. Assim, tudo que você faz, a gente brinca que é o seguinte, tudo que existe de artificial no mundo é um trabalho de design. Pode não ser especificamente de um designer. Eu tenho um diploma, um bacharel de design, mas tudo que existe de artificial
é um trabalho de design. Então o parafuso que segura a sua cadeira, aquele sensorzinho que tem para você botar a impressão digital na hora de desbloquear a tela do seu celular, tudo isso é um trabalho de design. O design incorpora também ali dentro uma parte de engenharia, incorpora também uma parte de invenção, de inovação, uma parte de prática, uma parte de teoria. Tudo isso está envolvido ali no design. Então o design, ele fundamentalmente é a disciplina que cuida da artificialidade do mundo. Eu acho muito legal pensar nisso. Que qualquer coisa que existe, com a intenção de existir, é um trabalho de design. De novo, não necessariamente de um designer, não necessariamente seu ou meu, mas é um trabalho de design por si só, pela própria palavra design, que quer dizer projetar alguma coisa com uma intenção por trás. Eu tenho uma intenção de fazer isso desse jeito. Então aqui ele vai falar um pouco sobre essas intenções. O que são essas intenções? E será que é para você trabalhar com esse ramo de design? Será que é para você? Essa é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que falam que querem migrar de carreira. Eu quero migrar e trabalhar com o X. Mas será que é para você? Vamos tentar entender se é para você. Então isso é muito legal. Ó, ser um designer é a respeito de você acreditar que tem um jeito melhor de fazer as coisas. Então, a primeira inquietação que você tem como designer é pensar, nossa, deve ter um jeito melhor de fazer as coisas. Então deve ter um jeito melhor. Deve ter alguma coisa que tem um motivo para ser assim e deve ter um jeito melhor de fazer aquilo. Vamos brincar com o que aconteceu agora há pouco na outra página. Que eu achei que eu tinha que clicar nos números para entrar aqui. E deve ter uma razão para eu não clicar. Talvez para eu não pular direto para o número 6. Então ele é feito de um jeito para estruturar a navegação para que eu entre num passo por vez. Então, assim, eu me equivoquei, eu olhei e achei que era aquilo. Mas será que eles entenderam que eu talvez me equivocasse? Possivelmente. Então ali estava feito de propósito, com a intenção de fazer eu seguir um caminho, um start, que tinha ali embaixo na página. O objetivo dessa lição aqui é a gente refletir nas suas razões pessoais para você começar uma carreira com design digital. Qual é a sua razão pessoal para trabalhar com isso? Ah, é grana, eu quero ficar rico, eu quero ter Apple, eu quero ter os monitor da hora, eu quero comprar um carrão, eu quero ter um bigodinho, eu quero ter um patinete, eu quero me tatuar inteiro e ninguém vai me julgar. Qual que é a razão que você quer trabalhar com design? Eu tô brincando, fazendo um monte de brincadeira assim, de arquétipos que a gente tem, mas qual que é a sua razão? Então cada um tem a sua razão. Eu falo que eu dificilmente consigo encontrar a minha razão para ser designer, porque eu fui designer, sou designer desde que, sei lá, desde sempre na minha profissão. Sempre, sempre. Eu tenho 42 anos, comecei no design com 17, já caí de cara em produto digital com 18. Então, assim, a vida toda eu trabalhei com isso, basicamente, e vou trabalhar ainda pelo resto da minha vida. Então, se eu falasse qual que é a minha razão pessoal de trabalhar com design, eu não saberia nem dizer. Talvez porque realmente eu tenho uma inquietação que as coisas podiam ser melhores. Então, essa frase aqui, essa inquietação que eu tenho, é uma inquietação muito comum para um monte de gente. Eu tenho uma inquietação que, nossa, será que isso não podia ser de outra cor? Será que isso não podia ser um pouco maior? Será que isso não podia ser mais barato? Será que se fizesse assim não era mais econômico? Será que assim o processo não andava mais depressa? Então, cada um tem a sua razão. Então, é legal você refletir sobre a sua razão. Sabe, escreve num post-it qual a sua razão. Você vai ter muitos post-its. Talvez a sua razão seja, eu adoro post-it, sou louco pelo post-it. As pessoas muitas vezes acham que design é a respeito de como as coisas aparentam, qual a aparência das coisas. Isso é muito comum, a gente acha que o design é a respeito de, uma coisa é bonita, que o design é bonito. O design também é bonito. Eu não acho que é muito ruim quando alguém fala para um designer, nossa, você é um artista. Nossa, ser um artista é das melhores coisas que alguém pode ser no mundo. Não é a respeito da arte fazer um design, mas que legal que ele também pode ser bonito. Mas não é a respeito somente das coisas bonitas. Então a estética é uma parte importante do design, mas não é a única parte. Então a estética, ela é, de repente, a ciência de entender como que alguma outra coisa no mundo modifica o meu humor. Como que alguma coisa modifica o meu humor? Geralmente para o bem. Então a estética de eu olhar uma flor e falar, nossa, isso é muito legal. De eu ver um pôr do sol, de eu ter uma experiência com o belo. Isso é um negócio que é muito legal, é importante, isso faz bem pra gente. A gente fica bem carregado, sabe, de energia positiva quando a gente mexe com alguma coisa boa, com alguma coisa que é bonita. Mas não é só a estética que cuida, o design não cuida só da estética. Olha a respeito do que é o design. Então ele diz que é para fazer alguma coisa ser melhor do que ela era antes. Eu adoro uma frase que diz que o design do Milton Glasser, aliás, faleceu há uns dias atrás, foi muito triste para o design, mas que o design é você levar alguma coisa de uma condição para uma condição preferível.
Então você tem uma coisa numa condição e você quer levar numa condição preferível. No design, esse preferível é meio pegadinha. Preferível para quem? Preferível porque é mais barato ser feito, preferível porque dá mais dinheiro para a empresa, preferível porque torna a vida das pessoas mais fácil, por exemplo, ou mais prazerosa. Então eu gosto de ir por esse lado. Nossa, é preferível para aquelas pessoas. E é preferível porque é um jeito mais eficiente de resolver um problema. É preferível porque é talvez melhor do que o concorrente, talvez porque é melhor do que era ontem. Então a gente está nesse ramo de tornar as coisas melhor um pouquinho por vez. Então vamos tornar as coisas um pouquinho melhor. A gente tem que identificar alguma coisa que não está funcionando, a gente mergulha dentro desse problema, ou seja, a gente tenta explorar mais qual é o problema. Então o design não é puramente solução de problema, é também entrar no problema, sair rasgando o problema e tentar entender dentro do problema o que é o problema. Porque às vezes o problema não era o problema. O que estão falando que é o problema não era o problema de ninguém. Ninguém tem um problema, eu queria tanto colocar uma senha para entrar no meu caixa eletrônico. Isso não é um problema meu, eu não queria isso. Isso é um problema de outras coisas. Então a gente tem que se aprofundar no problema para tentar descobrir quais são as soluções para resolver esse problema. E depois a gente tem que decidir qual dessas soluções trabalha melhor com os objetivos daquele projeto. Então a gente tem que cavar para descobrir qual é o problema, a gente tem que formular quais são as hipóteses para a gente poder resolver esse problema e tentar ver qual dessas tentativas de solução é a tentativa que dá mais certo para aquele objetivo, para aquele momento, não para o mundo inteiro, mas para aquele pequeno momento. Então a gente tem que fazer isso. Opa, o Google me ouviu aqui, tá achando que eu estou falando com ele. Bom, as pessoas que trabalham na indústria, os especialistas, eles tendem a usar um monte de jargões. Sabe o que é jargão? Aquela palavra que é feita só pra gente. Uma palavra que é feita só pra gente. Então, um monte de jargão para tentar, talvez, proteger a posição como especialista. Eu já vi isso muito acontecer. Eu tenho o XNow faz anos e eu, sinceramente, tomei algumas pedradas de especialistas no começo, porque parecia que eu estava transformando. Você tá fazendo parecer que é fácil. Meu Deus, você tá falando do jeito que você não tá usando as palavras difíceis que a gente queria usar. Os pontos e vírgulas e o SIC e o não sei o quê. Porque eu sou um comunicador, eu quero me comunicar com você, que você entenda. Então, assim, eu quero tentar subtrair o máximo que eu posso um monte de jargão. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu falo palavras que eu acho que faz sentido para todo mundo e não faz sentido para todo mundo. Como, por exemplo, a própria palavra jargão, que é um jargão. Então, muito doido pensar nisso. Então, a gente tende a falar com jargões. Que bom que agora que você vai crescendo na sua carreira, que a carreira cresce, você não vai fazer isso. Deixa eu ler essa frase de novo, porque eu li pela metade. Se houver esperança, você não vai continuar fazendo isso de usar jargões no futuro. Então é isso. Se houver esperança, você não vai usar esse monte de jargão. Muito bom. E aí tem o X. O X não é um sinônimo de design. O X é o X. Design é design. Então existe o design e existe a experiência. Então as pessoas têm experiências. Eu gosto de falar o seguinte, não estou nem lendo o resto. As pessoas têm um monte de experiências. A vida inteira é regida por um monte de experiências. Você tem várias experiências que são experiências naturais. A experiência de você estar andando e você encontrar uma pessoa que você gosta e você dar um abraço naquela pessoa e você ficar feliz o resto do dia. Isso é uma experiência não planejada. Nossa, foi uma surpresa acontecer isso. Uau, que surpresa boa. Surpresas não são design. Elas não são projetadas. É por isso que foi uma surpresa. Foi sem querer. Então, a gente no design trabalha tentando ver quais são as experiências que eu posso projetar. Ou seja, artificializar a experiência. Eu sei que soa mal. Nossa, então é uma experiência artificial. Qualquer cadeira é artificial. E você pode ter uma experiência muito boa sentando na sua cadeira e tomando um chá. Então, aquela cadeira é artificial, aquele chá é artificial. O chá pode ser natural. Mas aquele chá veio num saquinho, aí é artificial. Aquela caneca é artificial. Então, a experiência agora parece que é natural, parece que, nossa, faz parte do meu dia. Isso. Então, a experiência do usuário é basicamente isso. Experiência do usuário, design centrado nas pessoas. User-centered design. Design centrado no usuário, design centrado no utilizador para o pessoal de Portugal. É o mesmo design, mas a gente está resolvendo um problema da pessoa que usa. Então você quer verificar se você entendeu realmente qual é o problema e você vai observar e validar se a solução realmente resolve o problema. Várias pessoas que trabalham com design gráfico, ou trabalham com outros ramos do design, às vezes até com arquitetura, me procuram e falam comigo assim, nossa, eu queria mudar para trabalhar com o X porque eu queria poder resolver os problemas das pessoas. E eu não sinto que eu resolvo o problema das pessoas com design gráfico.
Nossa, eu sinto que o design gráfico resolve muito o problema das pessoas. O problema de eu encontrar um lugar para ir, eu ver uma placa de rua, eu poder saber do que é feito um medicamento, é uma resolução de problema. Então isso tudo é resolver problema. Eu saber que uma capa de livro me faz ter vontade de abrir o livro, é uma resolução de problema. Então tudo isso é resolução de problema. Mas a gente formalmente trabalha resolvendo problemas, quando a gente trabalha com o X. Então é basicamente isso. Quando a gente fala eles vão ter o seu problema resolvido, se eu vou estar resolvendo o problema para eles, que ele fala aqui, solve for them, para eles. Quem são esses eles? Quem são os eles? O ele é o indivíduo que vai usar, mas também as comunidades. As comunidades também têm seu problema resolvido, às vezes porque você resolve o problema de uma pessoa, de 2, 3, 4, e quando você vê, você resolveu um problema da comunidade. Você resolveu um problema social, um problema de múltiplas pessoas. Isso é muito legal, é normalmente o nosso objetivo máximo, sabe? Eu quero resolver o problema de muita gente. Isso é muito legal. Falando assim que, no começo, o X focava quase que especificamente em resolver problemas de interfaces digitais, tipo sites, aplicativos, mas daqui a pouco a gente começou a se expandir. Então o X, que era uma disciplina vindo de interação humano-computador, que era feito para consertar a tela de computador que estava com defeito, nossa, ninguém consegue usar, ela começou a se expandir. Pela natureza da própria tecnologia, que também se expandiu. O que era uma tela de computador 15 anos atrás, hoje em dia é o meu celular, é minha TV, é às vezes a minha geladeira, é a minha secretária eletrônica, é não sei o que, é um monte de coisa. Secretária eletrônica ficou parecendo uma coisa de velho. Mas vocês entenderam. Então a minha Alexa, a minha um monte de coisa, eu tenho que falar baixo Alexa, porque senão a minha Alexa me escuta. Então assim, todas essas coisas que são peculiares ao dia de hoje, são coisas novas no mundo de hoje, são coisas que o design e o X começam a entrar, porque as coisas não são mais puramente o site. O site depende de quem entrega, que horas entrega, se entrega veio quentinha, minha comida. Então todas essas coisas, a gente tem uma expansão do que a gente faz. Interações com voz, totens interativos ou interações com a própria locação onde você está. Aqui tem uma frase muito legal do Jerry Spool. Design is the rendering of intent. Design é a tradução da intenção, é a estruturação da intenção. Então o design é pegar a intenção de alguma coisa e traduzir aquela intenção e trazer ela à tona. Trazer à tona qual a intenção de alguém. Qual a intenção de alguém e de uma empresa. Então essa frase é muito legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode estar querendo entrar no design porque você acredita que você é naturalmente criativo, que você tem o dom da criatividade. Mas eu tenho o dom da criatividade. Minha mãe sempre me falou, como você é criativo, meu filho? Como você é criativa, minha filha? Logo, eu quero ser designer. Legal, a gente trabalha com criatividade. Eu acredito muito que a criatividade é alguma coisa exercitável e exercitada. Então, a gente exercita a nossa criatividade. A gente se coloca em situações onde a gente tem potencial de ser mais criativo. Então eu adoro isso no design, que eu tenho possibilidade de ser criativo. Algumas profissões talvez você não possa ser tão criativo, talvez você tenha que ser sistemático e seguir alguma coisa à risca, processo, passo a passo, e se alguma coisa sair daquele passo, talvez um trem desabe. Então a gente trabalha num ramo que a gente não necessariamente precisa fazer isso o tempo todo, porque talvez a gente não consiga inovar se a gente fizer o tempo todo assim. Então talvez seja por isso. Você queria ser a rainha da criatividade, o rei da criatividade. Talvez você tenha raiva do status quo, como o mundo é. Eu não consigo, eu não aceito o mundo como o mundo é. Por isso eu quero fazer mudanças, é por isso que eu quero ser designer. Eu quero fazer mudanças. Me dá aqui esse patinete, eu vou andar com esse patinete dentro da minha casa agora. Me dá esse patinete que eu vou ser um designer. Então talvez seja isso. Talvez você esteja só cansado do seu trabalho atual. Talvez você esteja cansado de trabalhar com contabilidade. Eu não aguento mais trabalhar com contabilidade. Eu não aguento mais trabalhar resgatando tartarugas no mar. Eu não aguento, eu fico com o nariz descascando o dia inteiro. Talvez você não aguente mais o seu trabalho, você está de saco cheio de design. Toma só cuidado com isso. Recomendo que vocês assistam uns vídeos que tem aqui de migração para o X. Por que você vai migrar? Eu falo a respeito de como criar até umas planilhas de você comparar se você está indo para um trabalho melhor que o seu ou não, porque às vezes parece que sim, às vezes não é bem assim. Talvez seja assim. Talvez você queira então ganhar mais. Want a higher salary. Talvez você queira ganhar mais. Talvez você ache que design é cool. Você vai trabalhar com design só porque é legal pra caramba, é da hora. É da hora. Então você entender qual é a sua motivação é a chave, porque você vai precisar... Eu acredito muito no seguinte da motivação.
Você tem que entender qual é a sua motivação real, você, a sua motivação, para entender o que é que você vai fazer para continuar mantendo essa motivação e não se frustrar caso, por exemplo, você queira um salário maior e descubra que você não vai ter esse salário maior. Se a sua motivação era ter um salário maior e você não tiver, talvez sua motivação seja subtraída de você. Então, assim, o ramo do design, principalmente o design de produto digital, é um ramo que paga bem, porque não tem tanta gente que trabalha fazendo isso. Daqui a pouco, mais para frente no artigo, fala um pouquinho disso. Então, talvez seja um ramo que precise de mais gente do que tem. Então, os que têm, e as pessoas que são boas fazendo esse trabalho, costumam se pagar bem, costumam se ganhar bem. Então, olha só, você precisa entender a sua motivação e ter um tempo, pensa, pausa, entenda qual é a sua motivação para realmente você não se frustrar. A jornada para você ser um designer pode ser estressante, é estressante. É estressante, principalmente se você está vindo de outros ramos que não tem nada a ver com produto digital. Você vai ter que lidar com tecnologia de um jeito que você não está acostumado a lidar. Então talvez seja frustrante mesmo. Eu amo, mas, de novo, eu tenho a sorte /azar de desde criança estar mexendo em computador. Desde criança eu estava codificando. Desde criança eu já tinha estudado horas e horas e horas de computação para entender o que era trabalhar com produto digital. Então, desde criança eu já faço isso. Por isso que eu falo, é difícil eu pensar em eu fazer outra coisa. Você vai ter que aprender um monte de método, um monte de ferramenta, um monte de processo. Você vai ter que ter um bom gosto, um bom olho. Isso é muito legal. Então, você ter gosto e olho é uma coisa bem Steve Jobs. O que falta para a Microsoft é gosto. Era uma frase dele. Eu nem acho que falta tanto hoje em dia, tem muito gosto. Mas esse gosto, o que é gosto? O que é você ter um bom olho? É um treino. Você tem que treinar, ver coisas que têm sucesso, ver coisas que são boas, treinar a sua mente, a sua vista, a sua mão, a sua fala a respeito dessas coisas que são boas. Para você entender, essas coisas são boas. Por que essa coisa é boa? Por que o TikTok tem sucesso? O que é o bom daquilo? E você tem que estar treinado para entender o que é isso. Então é um treino de aumento de repertório. Você tem que aumentar o seu repertório. Estudar muito para você poder fazer isso. Você vai ter que iterar o seu design múltiplas vezes. Hoje em dia o design é iterativo. Quer dizer que a gente faz as coisas em várias passagens. Sabe, igual passar mão de tinta na parede até ficar boa. Na primeira vez, está cheio de mancha. Aí você passa de novo, tá ficando melhor. Aí você passa de novo, agora tá lindo. Agora falta só os acabamentos dos rodapé. Agora tira as fita crepe ou, como é que é? Fita balão e fica tudo bom. Então quando a gente pensa nesse trabalho iterativo, sinceramente você tem que gostar. Porque as coisas que você vai ter na sua cabeça não vão acontecer de primeira. Você fala, mas eu tinha um sonho, eu queria fazer o novo Facebook. Não vai fazer o novo Facebook. Você vai fazer no máximo um gifzinho que você põe lá no, sei lá, no WhatsApp e tá tudo bem. Então você não vai fazer o novo Facebook de uma vez. Você vai fazer coisas que são incrementais. Então essa ideia de ser incremental também o design. Então leva tempo para isso acontecer. Leva tempo para as coisas ficarem certas. Não é na primeira mão de tinta que fica certo. A não ser que a tinta já tivesse boa, você tá no seu retoquinho. Por isso que você tem que saber quais são as razões. Ter na mente qual é o seu objetivo global e caminhar dentro dessa jornada buscando ter sempre essa motivação. Então, eu acredito no seguinte, é um bom trabalho. Eu falo isso do fundo do meu coração, é um bom trabalho ser designer. Eu amo o meu trabalho. Eu não conseguiria realmente pensar em ser outra coisa que não designer. Então, eu verdadeiramente amo o meu trabalho. Eu invisto muito tempo no meu trabalho. Eu leio livros e livros e livros, eu leio artigos e artigos, eu participo de eventos, eu vejo vídeos, eu assisto filmes, eu corro atrás e eu pratico design no meu dia a dia. Então, todo dia eu vou lá, tento fazer alguma coisa, desenferrujar alguma ferramenta que eu não mexo mais, eu tento descobrir uma ferramenta nova e eu nunca parei. Eu faço isso faz 25 anos, praticamente. 25 anos e eu nunca parei. E eu não vejo chance de parar. Socorro! Eu não vejo chance de parar, porque vai sempre ter mais coisa, vai ter sempre um problema novo, de um tipo de pessoa nova, de um tipo de cultura nova, que eu vou ter que enfrentar. E é muito legal a gente saber que a gente vai ter que enfrentar isso. Então, monotonia, isso eu não tenho. Então, o meu dia minha semana, aliás, é cada uma de um jeito. Então, cada semana é de um jeito, cada dia é de um jeito. Então, a gente vai ter que sempre buscar qual é a motivação. Para mim, a motivação eu sou apaixonado pelas relações com as pessoas. Eu sou apaixonado por ver uma pessoa e ver que aquela pessoa
teve uma mudança na vida dela por um trabalho de design. E não precisa ser o meu, por um trabalho de design, porque eu acredito muito no design, na disciplina, não nos designers específicos. Ah, mas que design? Ah, aquele outro designer ganhou um prêmio. Eu não acredito nisso. Eu acredito no design como essa força modificadora pro melhor, para que as pessoas tenham condições de coisas melhores. Eu me lembro de eu poder encontrar meu avô, levar um iPad para ele quando ele estava no hospital, e ele tocar piano naquilo e falar, nossa, isso é a coisa mais legal do mundo, você pode deixar isso aqui? Então, independente de ser da Apple ou não ser da Apple, mas eu poder ter uma relação com meu avô, onde eu mostro uma coisa para ele porque eu quero que ele fique feliz, para mim isso é o design. Então a minha motivação é essa. Eu vejo as pessoas e falo, nossa, eu podia tornar aquilo um pouco melhor, eu acho que eu posso, vamos lá junto, vamos ver se a gente pode, como que eu vou poder... E eu tenho que saber também, isso eu não posso, isso não depende de mim, isso depende de outros profissionais. Então isso me motiva, eu não sei o que vai motivar vocês. No decorrer desse guia, você vai encontrar e vai entender melhor. Peraí, desculpa. You get a better understanding of step design go through when creating. Você vai entender melhor quais são os passos que os designers dão para criar esses produtos melhores. Você vai aprender alguns conceitos como usabilidade, a capacidade que o produto tem de ser fácil de ser usado por um determinado público, a usabilidade, o design visual, desculpa, eu pulei, UX Research ou User Research, que é a pesquisa com usuários ou com utilizadores ou com possíveis utilizadores, a ética, não vou colocar nenhuma malandragem para vender mais, a ética, a acessibilidade, que é tornar as coisas acessíveis por toda a população, ou aquela população específica, ou por máximo de gente possível, a acessibilidade, o design visual, de novo, você vai ter que treinar o seu design visual, então às vezes a gente treina algumas coisas e esquece o design visual, mas a gente tem uma ligação com o visual muito grande, a gente é muito... Nós, como ser humano, a gente adora essas coisas que, uau, aquilo é bonito, aquilo me chama atenção, aquilo é fofinho. Então a gente adora, então a gente precisa treinar também esse visual e muito mais. Cada capítulo a gente vai recomendar uma série de coisas para você ler, alguns vídeos para você assistir, para você ficar inspirado por alguns nomes bacanas da nossa indústria. Aqui no artigo são alguns nomes talvez da indústria americana, mas depois eu vou procurar alguns que sejam brasileiros também para a gente se inspirar, para a gente saber o que é que mudou, como que é o design no Brasil, o que é que aconteceu. Não se apresse para a próxima aula. Dê tempo para você entender o que é. A gente vai entrar numa jornada que é para o desconhecido. Talvez você não esteja familiar com as coisas que tem ali, mas também uma jornada para dentro de você. Achei muito legal isso, bonito isso, né? Uma jornada para dentro de você. Uma jornada onde você vai ter uma consciência sua desse poder que as ferramentas do design podem fazer. Como que você faz o seu cinto de segurança do Batman? Ah, tem um Batman ali, não vai dar para ver, mas tem um Batman ali atrás. Então, cinto de segurança, espero que você goste dessa viagem. E aqui tem uma lista de leituras. Eu vou comentar um pouco a respeito dessa lista de leituras. Eu não vou falar de tudo. Essa lista de leituras começa com uma coisa que a gente sempre fala, que é um passo inicial para as pessoas que têm interesse em estudar design, que é um livro chamado O Design do Dia a Dia. The Design of Everyday Things, que está aqui do Donald Norman. O livro O Design do Dia a Dia é um livro que existe em português. Ele existe em português, porém, ele existe numa edição meio antiga em português. Então, ela é bem antiga, ela tem aí os seus 10 aninhos. Mas, então, se você puder ler em inglês, procure ler em inglês. Mas ele é um livro denso de ser lido. Eu não diria que talvez esse seja a principal coisa que você tenha que ler logo no começo, porque ele pode ser um livro assustador. E eu estou falando isso do fundo do meu coração, mesmo sendo um livro que está sempre o top 3 dos livros recomendados para mim que estuda design. Então, o Design do Dia a Dia é um livro excelente para dar a visão de que os produtos poderiam ser melhores se você estudasse mais a respeito de mapeamento do mundo real com a sua interface, se a gente estudasse a respeito de propiciação, o que aquela interface permite que eu faça, se a gente estudasse a respeito de restrições, o que aquela interface ou aquele produto não permite que eu faça. Então todos esses estudos estão ali dentro do livro do Norman, que é basicamente quem cunhou modernamente o termo experiência do usuário. É uma pessoa maravilhosa, que tem outros livros lindos fora esse. O Design Emocional também é um livro maravilhoso, mas eu quero fazer uma recomendação do Daniel para vocês aqui. Existe um livro chamado Não Me Faça Pensar, no camarada chamado Steve Krug. O Não Me Faça Pensar é bem voltado para a parte de usabilidade de produto digital, websites e aplicativos, dispositivos móveis, etc. E não para usabilidade de um fogão, por exemplo. Mas ele fala de algumas coisas, como, por exemplo, a nossa
tolerância a aguentar um produto sendo errado e coisas assim, e é um livro mais simples de ser lido. Então ele é mais simples de ser lido do que o design do dia a dia. Recomendação, procura algum colega, algum amigo seu que tenha o design do dia a dia e pede emprestado, porque um monte de gente tem, eu tenho, um monte de gente tem esse livro, então pede emprestado, você não vai precisar ficar lendo ele várias vezes. Eu recomendo que você leia 2 ou 3 vezes esse livro no decorrer da tua jornada. Lê ele no começo, trabalhe um pouco, lê ele de novo, que vai fazer bastante diferença, o design do dia a dia. O Não Me Faça Pensar é um livro rápido de ser lido, então eu tenho certeza que você vai encontrar um colega que tem esse livro. Então, ao invés de você gastar uma grana comprando o livro, talvez, não é um livro super caro, mas para você não precisar, talvez, gastar um dinheirão, recomendo que você veja se algum colega seu tem para te emprestar, ou se tem na biblioteca da tua faculdade, ou se tem em algum outro lugar. Então, é uma recomendação que o próprio pessoal aqui está fazendo. Procura numa loja local, procura aí ver para não continuar enriquecendo quem já está rico, é basicamente isso. Aqui tem alguns textos e vídeos do Nielsen. Eu vou abrir só para vocês terem ideia da densidade do volume disso. 100 anos de experiência do usuário. A profissão de UX cresceu substancialmente desde a década de 50 e agora está no mundo todo. Então a gente imagina que em 2050 vai ter muito mais gente e aí tem assim o crescimento, as projeções de crescimento. Então esse é para você que falou assim, será que eu tenho que entrar nesse ramo? Será que não vai acabar? Não tem uma bolha de UX e isso vai acabar? Não, não tem não, tá? Então aqui basicamente ele está dizendo que a gente está aqui em 2020, que em 2020 a gente tem, sei lá, 1 milhão de profissionais trabalhando na área, mas que em 2030 talvez a gente tenha 10 milhões e talvez até 2050 a gente tenha 100 milhões. Não são 100 milhões de designers, Daniel? Não, não. São 100 milhões de pessoas que atuam com a experiência do usuário, desde desenvolvedores, diretores, gerentes de projeto, etc. E também designers. Então esse é um artigo dos múltiplos artigos que tem aqui. Então tem vários artigos, tá vendo? E aqui tem uma projeção ali de tempo de leitura de mais ou menos 9 minutos. O que é design, o que é design de produto digital, qual o significado do design. Você realmente quer ser um UX designer? O que quer dizer ser criativo nessa indústria, etc. Então aqui tem algumas coisas para você ler. Sugestão. Procura no UX Collective em português, que tem muito artigo legal também. Então eu vou tentar fazer uma coleção desses artigos e colocar de volta na descrição desse vídeo. Nesse momento que eu estou gravando agora, eu não fiz isso. Então eu não tenho uma equivalência para cada um desses. Mas eu vou correr atrás de pegar assim, quais artigos são legais para você ter uma visão desse crescimento. Alguns, como por exemplo esse de 100 anos de experiência do usuário, existe em português que eu já vi. Então alguns outros aqui, realmente eu não sei se tem exatamente em português, mas vocês vão encontrar alguns conteúdos sim no UX Collective Brasil. Vocês vão encontrar também conteúdos aqui no UX Now Jabá. Então falando o que é design, por que o design é importante, blá blá blá. Também nos canais de alguns colegas meus, como por exemplo o Andrei Gurgel, que tem o UX Lab, também no Design Team do meu amigo Rodrigo Lemes, também no UX Change da Amires. Vocês vão encontrar esse conteúdo em alguns lugares também ali. Então tem bastante coisa. Isso o conteúdo em vídeo, menos do que conteúdo em texto. Aqui tem algumas coisas para ser assistidas em vídeo. Então algum é um TED Talk. Esse TED Talk, que é do Milton Glaser, os TED Talks você consegue botar legenda. Então você pode ter uma legenda em português brasileiro. Então, usando o design para fazer novas ideias. Então o Milton Glaser foi aquele que infelizmente faleceu algumas semanas atrás, 2 semanas atrás. Então ele foi um designer icônico, ele criou uma das coisas mais icônicas que existe, que é o símbolo do Eu Amo Nova York. Então aquilo lá é um símbolo gráfico conhecido por muita gente, mas é uma pessoa maravilhosa. Então aqui tem um TED Talk dele, 15 minutos. Então se dedica a assistir esse daqui, aproveita que ele tem legenda e vamos correr atrás de assistir os que tem legenda. Então aqui tem um muito legal. Essa série Abstract, The Art of Design, que tem essa pegadinha do The Art of Design, mas ela está presente no Netflix. Então você consegue assistir a primeira e a segunda temporada. Ela é muito legal para você ter uma inspiração do que o design pode fazer. Recomendo também um livro chamado Objectified. Esse filme, deixa eu ver, eu acho que existe ele com legenda em português. Você consegue ele com legenda em português. Objectified. Esse talk aqui do Don Norman também tem legenda. 3 maneiras que o design te faz mais feliz. É muito legal, é 100% relacionado ao livro Design Emocional dele.
Então também tem legendas em português, ó, português brasileiro. Esse é o Donald Norman, o fofinho do Donald Norman. A gente ama ele na nossa profissão. E aqui alguma coisa para você refletir. Tá falando para você responder num notepad, sei lá, num bloco de notas, algumas perguntas que tem aqui. Será que o design é para você? Desculpa, o que é o design para você? Quais são as 3 razões que você quer ser um designer? É importante fazer essas atividades, tá, gente? Da gente escrever pra gente isso. É uma lição pra gente. Quais são as 3 razões para você ser um designer? Escreve para mim. Quais as 3 razões que você quer ser um designer? Escreve nos comentários do vídeo. Vai ser muito legal a gente comparar as razões. Que produtos ou serviços que você considera que são bem desenhados? E por quê? Por que eles são bem desenhados? Por quê? O que te faz, né, feliz com aquele produto? Se você ler o design emocional, você vai encontrar alguns frameworks para isso, alguns modelos de pensamento para isso. Quais são as 3 maiores incertezas da sua carreira agora? Diz isso porque, né, pode ser que você queira mudar de carreira. Quais são as incertezas na sua carreira? Sua profissão vai ser substituída por robôs, por exemplo? Qual impacto você quer que produtos de design tenham no mundo à sua volta? Qual o impacto que você tem na sua comunidade que você quer que o design faça? Que comportamentos você quer que o produto permita que aconteça? Que comportamentos? De novo, no pensamento do indivíduo, da comunidade, da sociedade. Então, quais comportamentos você quer no seu produto? Deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Alguns produtos que existem, a princípio parece que eles não vão fazer uma mudança de comportamento. Então, por exemplo, o iPod. Talvez vocês já tenham tido um iPod. Então, aquele primeiro MP3 player. Quando a Apple resolveu, 2003, que eles iam investir em ter uma plataforma de música, criando primeiro o iTunes, depois o iPod, aquilo era falado pelo Steve Jobs que ia mudar a empresa. E mudou o mundo também. Porque hoje você pode ter música em qualquer lugar. Eu posso ouvir música em vários lugares. Eu posso ouvir música até no YouTube. Então, você ouvir música no YouTube também é uma consequência de existir um iPod. Também é uma consequência de existir o Napster, ter existido o Napster, o Kazaa que vocês baixavam os MP3. E isso muda a gente, muda a sociedade. Vou dar um exemplo bobo, de novo do meu avô. Meu avô adorava música antiga, assim, meio seresteiro, música sertaneja antiga, músicas gaúchas antigas, ele nem era gaúcho, mas ele adorava essas músicas, boleros, etc. Então, era muito difícil ele ouvir todos os discos que ele tinha. Eu tenho aqui vários aí, numa pilha de discos dele. Mas quando você podia procurar no Spotify uma música, ou procurar um MP3 daquela música, ou procurar, que fosse no Google aquela música, no YouTube aquela música, eu podia tocar músicas pra ele, que ele falava, uma música era assim, assim, assado. Eu ia lá, procurava, tocava e ele ficava feliz da vida. Então isso é uma mudança causada, às vezes, porque um produto resolveu trazer música pro bolso das pessoas. E hoje o seu celular toca música. Então tudo isso é uma consequência de um produto de design que modifica um comportamento, às vezes, de alguns indivíduos e que se reflete para um comportamento de uma comunidade, os amantes de música, e para uma comunidade que se amplia. Agora mais pessoas podem amar a música. Então isso é um negócio muito, 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 muito legal. Agora ele está falando aqui de uma coisa para você ver na prática o que é isso. Agora sim, malandragens, hein? Procurar algumas empresas que você se identifique e verificar se elas têm posição de design aberta e olhar qual é a descrição daquela oportunidade de trabalho. O que é que eles dizem que é a responsabilidade daquela pessoa? Olha, não é para você pegar e falar assim, eu vou mandar meu currículo falando que eu queria ser designer aí. Não é isso, é para você entender se uma empresa que você respeita, que você vê o princípio dela como bom para você. Então, aquela empresa X que você tanto ama, vê se ela contrata designers e como é a descrição dos designers que ela contrata. Então vou mandar meu currículo. Não é para mandar o seu currículo, você não é um designer ainda. É para você entender o que essa empresa é, para ver se faz sentido para você. Então, para ver se faz sentido para você. Procure alguns designers, né, com mais experiência e veja como é que é os projetos deles, os portfólios, o que eles fazem. Dá uma olhada nessas pessoas, acompanhar as pessoas que você, de repente, nem sabia que você vai admirar. Então, corre atrás disso. Você pode tentar descobrir se, às vezes, tem numa página Sobre Mim, de algum designer que você gosta, como foi o caminho. Como foi o caminho entre várias pessoas? Eu sei que é o seguinte, várias pessoas que trabalham com design digital hoje vieram do design gráfico. Então é um caminho comum para várias pessoas.
mas várias pessoas também não vieram da psicologia. Então também é um caminho comum para outras pessoas. Então entenda essas pessoas que de repente você gosta, procura no LinkedIn, procura em um monte de lugar e de repente você vai falar, nossa, esse caminho aqui é interessante. Porque as pessoas que trabalham com design normalmente são pessoas que, sinceramente, que gostam de responder as coisas. Eu conheço muita gente que eu admiro e que eu fui atrás no LinkedIn, em um monte de lugares, para poder falar com as pessoas e poder saber mais, poder falar, nossa, me conta a sua história. Eu tento aqui no XNow trazer algumas dessas visões. Então, assim, eu tenho muitas entrevistas com as pessoas para falar os pontos de vista, para eles me contarem os pontos de vista, mas o Andrei tem bastante conteúdo no XLab. Eu vou depois deixar o link do XLab também para vocês conhecerem. Tem bastante coisa ali. Enfim, vocês viram que, assim, o conteúdo é basicamente infinito que tem só nesse primeiro artigo. Eu não vou prometer para vocês que eu vou fazer um primeiro artigo amanhã, o primeiro não, o segundo, do segundo artigo amanhã, porque a gente tem muita coisa, mas eu vou fazer questão de colocar o conteúdo sobre como funciona a nossa indústria aqui para vocês. Vou pedir de novo para vocês darem um like aqui no vídeo, para vocês compartilharem com as pessoas que possam se interessar com isso, e ficarem de olho, ativar o sininho, né? Ficarem de olho porque assim eu pretendo colocar pelo menos uma vez por semana um conteúdo desse relacionado a esse artigo. Talvez um pouquinho antes, eu vou só me programar aqui para tentar fazer um mutirão e gravar tudo quanto é coisa para vocês, porque assim foi genial, sensacional mesmo esse artigo do Caio e do Fabrício. É isso, obrigado mesmo por todo mundo que ficou até aí e a gente se vê num próximo vídeo aqui do XNow e tchau!